Boa noite, hoje 16 de maio, Aurélio do canal Acorda Pernambuco, na Rádio Triunfo FM, num programa direto ao ponto com Luciano Lima e Priscila Vi, teve uma seguinte enquete: você acredita que o aumento de motociclistas nas ruas contribui para o crescimento de acidentes? Foi feita essa pergunta, mas a maioria começou a votar, e o que a gente viu que a questão não é o aumento, e sim a responsabilidade, no trânsito. Ali também foi dado algumas dicas, os participantes, como eu também participei, e até falei sobre a questão da prefeitura, fazer a conscientização, que é muito importante. A conscientização. E hoje a gente vê que muitas das vezes ali no centro da cidade, locais que é destinado a veículos, a automóveis, está as motos. E certo dia aí passei também, o cachorro correndo atrás de um piloto de moto aí, estava pilotando uma moto e para livrar, ele estava levando uma pessoa na garupa, e para livrar do cachorro, ele deu uma puxada para o lado do meu carro. Eu dei uma desviada, ele conseguiu se recuperar e não houve um acidente. Mas acidentes acontecem. Então, bebida e volante não combina. Sem falar a responsabilidade que advém da sua atitude de dirigir alcoolizado, se for o caso. Isso vai acometer em crime no artigo 306 do CTB. Sem falar também questão de pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Você também pode ter um problema de uma retenção da carteira de habilitação por 12 meses. Então, acho que isso não é muito interessante. E aqui a cidade de Triunfo, ela é até moderada na questão da exigência da legislação. O pessoal trabalha com essas motos e seu dia a dia, sua subsistência vem disso aí. A população também precisa desse serviço, visto que aqui não tem transporte urbano circulando em todo canto, como nos grandes centros, falta ônibus, e precisa de certa forma desses motoqueiros. Então tem que ter a conscientização. Vocês querem manter o seu pão de cada dia, nada mais do que justo. A compreensão é muito grande por parte da Prefeitura de Triunfo. Eu posso observar que em muitas situações até deixa passar, mas a lei existe e ela é para todos. No momento que tiver de ser cobrada, talvez vocês que utilizam moto não vão gostar, até mesmo aqueles que dirigem automóveis e que não correspondem com a lei. Então é importante, agora também está havendo, houve uma reunião também na Câmara, se eu não me engano, a 8ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Triunfo, e o Rodrigo estava falando aí sobre o movimento em maio, o movimento amarelo. É importante, a conscientização e a educação no trânsito. Eu vou deixar aí a fala dele para que vocês escutem o que falou, e dê importância a isso aí. Se lembre que a moto também é o seu instrumento de trabalho, certo? E a responsabilidade por quem você está conduzindo. Uma boa noite e fique com as explicações do Rodrigues. Solicito do primeiro secretário as inscrições dos oradores na tribuna. Bom dia a todos. Em nome de Camilo, saúdo todos os vereadores presentes. Em nome do GCM Viana, saúdo toda a Guarda Municipal. Em nome de Keliane Nunes, eu saúdo o Trânsito Feliz. Então hoje, como foi dito, estou aqui para falar um pouco do movimento Maio Amarelo. Não sei se vocês têm conhecimento. Trata-se de um movimento e não de uma campanha. Qual a diferença de um movimento e uma campanha?
O movimento é algo que é vivenciado em todo o ano. A campanha tem início, meio e fim. Então o movimento Maio Amarelo, ele é vivenciado desde 2014, que onde teve do início a intenção de reduzir e alertar as pessoas o nível de mortes altíssimo e de acidentes com vítimas em trânsito. Então foi uma iniciativa que houve em 2014, hoje já estamos no 11º ano, e Triunfo já participa há 10 anos desse movimento. Junto com a Secretaria de Saúde, a Guarda Municipal faz esse trabalho de conscientização, de educação. Então, o porquê do maio, porquê o mês, a escolha do mês. Todos os anos, no período de maio, a ONU faz um balanço do resultado dessas ações. Para vocês terem ideia, uma das ações que iniciou através do Maio Amarelo foi a lei da questão do a questão do não uso, não consumo de bebida alcoólica, a direção. Então, foi uma iniciativa que tinha muitos índices de acidente, e ainda tem hoje muitos números, através do consumo de bebida alcoólica e a direção. Então, foi criado a lei, essa lei, a qual deu para notar que em poucos anos houve uma redução desses índices de mortes e acidentes. Então, todo mês de maio são feitos balanços, né, através da ONU, para medir o nível de redução dessas mortes e acidentes. Então, por isso é o maio amarelo. Amarelo no trânsito, né, a gente temos 3 cores em evidência no trânsito, que é o amarelo, o verde e o vermelho. Né, o verde quer dizer siga, o vermelho pare, e o amarelo é atenção. Então, a escolha do amarelo era para termos atenção, termos cautela, termos cuidados maior no trânsito, e com isso a gente conseguir reduzir esses sinistros, né? E por que o laço? A gente utiliza o laço, até os senhores agora estão recebendo o laço. Por que a utilização do laço? O laço já estava em evidência em outros movimentos, em outras campanhas. Então, por que não utilizar algo que vem dando certo? Então, a utilização do laço é um simbolismo de engajamento. Todos estão engajados. Então, toda vez que a gente vê o laço, pode mudar a cor, né? A gente tem um laço azul, rosa, e quando vocês verem agora o laço amarelo, vocês vão saber que é do movimento Maio Amarelo. Então, todos os anos temos um tema. Esse ano é desacelere, seu bem maior é a vida. Então, falamos muito de mobilidade. Mobilidade urbana é a gente se movimentar, a gente se locomover na cidade. A gente utiliza vários tipos de transportes, bicicleta, motos, carros, ônibus e também a pé. Então, para termos a mobilidade, utilizamos pessoas. Então, cada vez mais está se alterando a palavra mobilidade urbana para mobilidade humana. Querendo ou não, todos os meios de locomoções são feitos por pessoas. Então, assim, a gente tem que trazer a conscientização que cada um tem sua responsabilidade individual, para com isso a gente ter um bem maior coletivo. Então, se cada um tem sua conscientização, porque todos têm direitos e deveres, se todos cumprirem seus deveres no trânsito com responsabilidade, com certeza teremos um trânsito humanizado, né, onde teremos menos índice de violência no trânsito. Não falo só de sinistros, e sim de quantas vezes há discussões no trânsito, né, por situações. Então devemos sim nos responsabilizar que temos nossa função. Muitas vezes a gente faz esse trabalho educativo, né, por anos, e em um momento de fiscalização ele é esquecido. Né? Na hora da fiscalização as pessoas desconhecem. Por que não foi feito um trabalho educativo antes? Mas, como eu repito, há 10 anos a Guarda Municipal do Triunfo vem fazendo um trabalho educativo. Repetindo, a gente vivencia
um movimento e não uma campanha. Então todos os anos a gente só muda o tema, mas estamos aí diariamente educando, tanto na prática, como também preparando os futuros condutores, como em momentos em escolas, ao qual a Guarda Municipal, junto com o Trânsito Feliz, participa desses momentos, para a gente ter futuros condutores conscientes. Então, depois da educação, sempre vem, e é necessário, infelizmente, no Brasil, ser feita a fiscalização, né? Mas que todos tenham conhecimento, quando tira sua CNH, de todas as legislações de trânsito, ainda há o descumprimento, né? E quando se fala em legislação, não é mero capricho. Quando em uma via indica um limite de velocidade, é porque foi feito um estudo que se você exceder essa velocidade, você está botando em risco sua vida e a dos demais. Então, quando se fala que a obrigação do uso do capacete, está se pensando que em um acidente, em um sinistro, você utilizando o capacete, reduz sua chance de ir a óbito. Então, assim, são coisas que a gente pensa aqui. Poxa, um capacete, infelizmente já ouvi falas, até mesmo daqui. Poxa, um capacete atrapalha mais do que ajuda. Sim, ele atrapalha salvando, ele pode atrapalhar o uso do capacete, ele pode atrapalhar a melhoria dos índices. Porque o fato de você não utilizar o capacete, você está aumentando a chance do condutor ou passageiro ir a óbito em um sinistro. Então, mesmo no perímetro urbano, é muito importante o uso do capacete. E muitas vezes a gente diz, não, eu estou no perímetro rural, eu estou aqui na zona rural, não tem fiscalização, então não preciso usar o capacete. Mas lá na zona rural também tem um sinistro, também há a morte. Então o Maio Amarelo traz muito a palavra forte, que é a morte. Há uma campanha, o ano passado, ano atrasado, trouxemos depoimento de pessoas que tiveram vítimas na sua família. Então, assim, um parentesco dá seu depoimento que não tem mais aquela pessoa querida por um sinistro de trânsito. Então, o Maio Amarelo traz muito para a reflexão de cada um, né? Então, o desacelerar, quando se fala em desacelerar, a partir do momento que você excede a velocidade, você não está apenas diminuindo seu reflexo, você também está diminuindo sua chance de sobreviver em um sinistro e também de um terceiro. Para você ter uma ideia, uma colisão a 180 km é como você caísse de um prédio de 40 andares. Então, assim, são atitudes simples que podemos fazer no dia a dia, né? Às vezes nessa vida corrida, que a gente está lutando contra o tempo, então tem algumas dicas interessantes. Entre um compromisso e outro, sempre deixa um intervalo, que é um intervalo de locomoção que você vai ter. Porque o trânsito ele é muito abstrato, né? Embora você faça seu percurso todos os dias no mesmo local, vai ter um pedestre, vai ter um cachorro, vai ter um buraco, um dia vai ter uma chuva. Então, assim, mesmo que você conheça o perímetro que você anda, tem que ter muita atenção. A maioria dos acidentes acontecem no perímetro próximo de suas residências, a menos de 50 quilômetros de sua residência. Então, aproveitando o espaço, né, deixo essa reflexão e também convido os senhores, né, a participar desse movimento. Quando há uma palavra de vocês, fortalece muito nosso trabalho, né, e nosso maior intuito é salvar vidas, preservar vidas. Então, assim, quando uma fala, né, de autoridades reforça o trabalho que a gente está ali fazendo diariamente, muitas vezes até um enxugar gelo, né, que a gente fala com o mesmo cidadão todos os dias, o mesmo erro, né, mas a gente está lá com um bem maior, preservar a vida. Então, assim, convido a vocês aqui da casa, como também todos os ouvintes, a participar desse movimento, né, colocar o laço e desacelerar, né? Vamos aproveitar cada vez mais o tempo que temos com nossas famílias, com nossos amigos, né? Então, quando for uma viagem, reduz a velocidade, vá curtindo ali a paisagem, né? Então, quando for sair de casa, revise seu carro, está em condições de uso,
sempre coloca o capacete, usa o cinto de segurança, respeita as normas de trânsito, respeite o agente de trânsito. Então, assim, o Movimento Mais Amarelo, o intuito dele é zerar os índices de morte, né? Porque quantas pessoas saíram e não voltaram mais para casa, vítimas de trânsito, e às vezes muito jovens, né? Quantos pais de família não receberam seus filhos novamente em casa, como também, né, seus filhos jamais reencontraram seus pais. Então são falas de conscientização e às vezes até mesmo muito duro e triste quando a gente fala em morte, mas há uma realidade, né? A gente, enquanto esse tempo aqui que eu estou falando, inúmeras pessoas morreram no trânsito. Então, assim, cabe cada um fazer seu papel, cada um tendo sua responsabilidade individual, teremos um trânsito coletivo e seguro, né? Então, aí sim vivenciaremos humanamente, né, uma mobilidade humanamente. Então, agradecer aqui o espaço, né, e conto com a participação de vocês aí, que é um movimento, como eu falo, não vai ser vivenciado só no mês de maio, e sim durante todo o ano, e voltaremos aqui com propostas, ideias, também ouvindo as ideias de vocês. Vocês trazem a ideia do cidadão triunfense, e também, na hora que for preciso agir na fiscalização, quero que os senhores também entendam a necessidade que há de uma fiscalização. Infelizmente, no Brasil, as pessoas só sentem quando são penalizadas, né? Quando é no bolso, ainda há como resolver. Mas quando é com uma vítima fatal em casa, infelizmente não temos mais jeito, né? Então, muito obrigado a todos. Até mais. Agradeço as palavras do gerente de defesa social, amigo Neném.